Eu ia falar uma coisa que... Não. O torcedor da Ponte... O torcedor da Ponte. O título da Série C, você já passou por uma cirurgia. Sim. Você, pra passar por uma cirurgia, você Passei. tem uma anestesia, certo? Eu era você criança. não sentir dor. Eu era criança, né? E o título trouxe isso, porque o torcedor, ele sabia que tava com problema. Sim. Porque os jogadores falavam na saída do campo. Sim. Os jogadores fizeram greve. Sim. Só que tava dando certo. E a Ponte tava ok dentro de campo. Ela Fechou. tinha um time. A galera fechou. E a no galera pensamento. fechou. Mérito total de jogadores e comissão técnica. Isso aí foi bem E reconhecido. vamos colocar o ponto final, né? E ponto final. E torcida, desculpa. Tira o ponto, apaga o backspace e torcida. Opa, Bom, abraçou. agora você coloca o ponto final. Só que, cara, emoção, aquela invasão depois do título da Série C, coisa linda. Maravilhoso. O torcedor, ele soltou algo que estava preso na garganta há muito tempo. Aqueles fogos, né? Os Foi fogos, lindo. foi lindo. Acho que os caras não receberam ainda, mas foi lindo. Não, receberam porque Receberam. os caras dos fogos? Os caras do fogo Não, recebeu. Esse aí você pode. recebeu. Esse aí Esse você tem que receber. É. Recebeu porque quem fez foi um CPF, um outro CPF que não tá envolvido com esse daí. Tá bom, entendeu? então, beleza, então. E a gente via na internet que tava lá, a galera fez um Pix, fez a Pix, grande Plínio. Plínio. Aquela aqui onde É, fala. O Plínio. Ele antes do derby dos 2-0, né? Que a Ponte foi pra final. Isso. A gente entrevistou ele lá no... Ele foi no nosso truck lá e restaurante. falou, Mas a queima de fogos no final, atrás do gol lá, foi tudo coisa ele. dele. Legal, Aí o que mano. aconteceu? Bacana. Aí, emoção. Só que a coisa não tava boa. O problema já era grande naquela época. Aí os jogadores foram Ó o embora, caixão aí descendo. vem Elvis e fala que vai renovar, mas precisa melhorar. Vem Lucas Cândido dando entrevista aqui. Vários jogadores deram entrevista. Mas aí a anestesia foi Foi passando. passando. E aí vem o que? A pré-temporada do Campeonato Paulista. Transfer ban. E aí o Zé, Carlão, Chaibe, ouvinte, torcedor da Ponte, greve em pré-temporada. 2 semanas, hein? Cara, se você for pegar 2 semanas de pré-temporada sem treino, todos os times estavam se preparando e a Ponte estava parada. Agora você imagina. Aí você contrata o jogador. Contrata Ó, uma galera. eu vou registrar você, tá? Aguenta Vem. só um minutinho que eu só tenho que resolver um probleminha ali. E nada. Nada. O Serasa em cima. Vamos jogar contra o Corinthians, né? O Química Arena. Que time? Não tem time. Aí a base, tá jogando a copinha. Vamos lá, pegar. Pega os meninos da base. Pega os meninos lá da base. A gente já falou várias coisas erradas e ontem veio o que todo mundo já sabia. Mas com essa receita aí, o que você espera que saia um título de Campeonato Paulista da Série 1? Não vai sair uma classificação, não vai. Essa receita aí, cara, é o mapa, é o roteiro do caos. Mas é isso, não existe time, não existe agremiação no planeta Terra que com todos esses problemas extra-campo consiga funcionar. Imagina um barco como esse da música, o Titanic, cheio de remendo. Vai flutuar? É triste. Ah, é triste. É triste. É triste, né, Carlão? Ai, cara, é triste. A gente segurou até 6 minutos, agora deixa aí. Não, já, tá desgastante já. Já na hora do almoço eu já fiz aí um longo desabafo que repercutiu demais. Agora é ter cabeça fria e tem 40 dias, né, Lupe, pra se preparar, pra se reorganizar, tem uma Série B, como a gente fala. Então, como a gente fala, o problema não é rebaixamento, isso aí a Ponte que já teve na história 13 rebaixamentos. Aliás, eu vi no Twitter do Lucas Pezão, do Guarani. Acho que tá 13-11, negócio assim no derby do fracasso. E Mas que isso tristeza. Agora comparar quantos rebaixamentos mas eu vi né? porque o do Pelé. É, Não, eu sei, verdade, mas é final dos muita tempos. É muito. tristeza, Isso né? é nivelar por baixo. É né? nivelar por baixo demais. Mas, cara, não é rebaixamento, não é perder, não é nenhuma. Nossa, a Ponte já passou por situações tão humilhantes, cara. Eu já fui no campo e a Ponte teve WO, velho. Já vi WO da Ponte Preta. Começar um cair atrás do outro, né? Não, WO em 88, que ninguém queria entrar em campo pra enfrentar lá no Bandeirantes de Birigui. Mas no Maracanã começou a cair um atrás do outro. E o acabar problema jogo, é a falta de perspectiva, né? O Lupe até disse hoje no BDC, e a gente tem falado isso, né? A perspectiva, o que vai ser deste clube, né? Não falo do time, eu falo do clube. Então, isso que causa mais, assim, sofrimento, né? Causa uma angústia no torcedor. Mas acho que, assim, o luto já passou um pouco, a tristeza fica, né? Eu fiz um desabafo hoje aqui. Mas acho que bola pra frente e que ela tenha força aí pra tentar se restabelecer. É difícil, não tem um norte, né? É pouco provável que isso aconteça, mas ela já tirou forças do nada e se tornou um grande clube que é. Mais um rebaixamento aí na história e como que é?
Vamos rir! Como diz Kleber Machado. Mas rir de tudo, Carlão, é desespero, né? De tudo é desespero, já dizia Roberto Frejá. Exatamente, Roberto Frejá, né? Mas vamos lá. Grande Roberto Frejá. Não é o... Não é Frejá. Ah, ele chama Roberto? Frejá, não é Roberto? Rir de tudo é Não, só sei que é Frejá. Eu também não... O Roberto eu não... O Roberto eu desconheço. Talvez no desespero eu tenha citado o Roberto. Mas é o Frejá. Mas é o Frejá. Às vezes é primo também. Amigo de Cazuza, do Barão Vermelho. Mas acho que Coloca é. Frejá aí. Eu acho que é Roberto Frejá. Roberto... Não, acho que é assim. Roberto Frejá. Grande Roberto Frejá. Então, Acertou senhor, no susto, hein? palmas pro Carlão. Por favor, da sonoplastia, peça desculpa para isso que você fala. Desculpa ali, ó. Não, não tem nem pedir, porque tá no... Pede, porque ele tá num desespero. demais. Bom, vamos falar também o Guarani também perdeu uma chance gigante. Esse eu vou falar pra você. Olha, eu falei na hora do almoço, eu desabafei da Carlão. ponte. Desabafa. Mas o Guarani é uma no cravo e 300 na ferradura, né? Pô, já mata o jogo contra o Botafogo, já classifica, fica tranquilo. Agora vai ter que decidir com o Palmeiras. Mas vai com o time misto. Mas a camisa do Palmeiras é lá na casa dos caras. Mas o Guarani tava embalado, ganhou o derby, pô. Ganhou de ninguém, né? Ganhou o derby, mas ganhou de ninguém, né? Vamos falar a verdade, né? Chutou um cara, Aliás, amor. eu sei que tem Pelo muita amor gente, de eu sei que Deus, tem né? muita gente que não gosta do trabalho do Matheus Costa. Eu não sou advogado do Matheus Costa, não, hein? Mas a jogadorzada do Guarani também tava numa má vontade, hein, velho? Tava também, né? Os caras do Botafogo engoliram o meio-campo do Guarani. Coisa Segunda também. bola, todas do Outra Botafogo. coisa, pode me cornetar à vontade aí, mas vocês falavam em 10 mil pessoas no sábado, né? No Brinco de Ouro, ou eu estou enganado? Não, a gente queria até 15 mil pessoas. 15 mil? queria Vê 17. quanto deu o público aí, então. Mas aí... Mas Carlão, é que a chuva pera aí. pegou, né? Ô, Carlão, A chuva veio choveu também. o dia inteiro, O dia Carlão. inteiro. Deixa eu beber a minha água. Bebe sua água aí. sua água. Porque está, ó... Dia inteiro não. Você já tomou tanto, né? Na hora de beber, né? O jogo foi 6h30, faltando 1h30 pro jogo. Se estiver a cair naquele mundo, eu não vou. Mas nem o jogador queria Eu ir. só fui porque também pago. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Ó, vamos falar do Palmeiras, hein, Fábio Chaib? Ganhou até que enfim do Corinthians, hein? Eu quero falar sobre o cara é nível europeu, Andrés Pereira é o nome dele, Andrés né? Pereira. Aí vai lá na grama É belga, né? e fica fazendo buraco na marca do pênalti. A moçada aqui, que aliás joga bem melhor no Amador aqui de Campinas, não tá fazendo mais isso, hein? Lá na Hortolândia de Fábio Chaib. Aliás, lá na Hortolândia, que aliás nos abraça, que papelão, hein? Peraí, nós vamos tocar nesse assunto já ou Claro, depois? daqui a pouco. Daqui a pouco, então. Porque Mas aí eu vou quer falar, ser... quer falar do doblete, da vitória no sábado da final da Supercopa Feminina ou do Campeonato Paulista? Falar dos que dois, ganhou dos também, dois. do masculino. Eu gostaria mais de falar É do Plex, né? Duplex. Chama. Agora, Duplex é um apartamento de 2 andares. o Fabião né? tocou nesse assunto da final da Superliga e você me chamou a atenção até fora do ar. Supercopa. A espuma tá Foi, caindo aí. com relação à entrevista da... nervoso, a sua Supercopa. Não, porque eu gostei A da Leila? Isso. Eu achei a Leila muito ponderada, muito equilibrada e para explicar para a imprensa os problemas do futebol feminino, né? O custo que é o futebol feminino. Então gostei, diferente do BAP, que foi uma má educação, foi bem raso quando ele criticou a imprensa com relação ao futebol feminino do Flamengo. Eu gostei da presidente Leila, minutos antes, acho que era do jogo, né, da final contra o Corinthians, ponderada e soube explicar com muita educação o porquê do futebol feminino não ser disputado no Allianz Parque, por exemplo. Gostei. Parabéns à presidente Leila Pereira, campeã aí da Supercopa, né? É aniversário dela? Tô dando parabéns? Não, ela foi campeã da Supercopa sobre o Corinthians. Tá. 5-4 nas dela. penalidades após o 1-1. Então, tá parabéns bom. a Leila Parabéns. Pereira. Gostei. Boa. 4h17. Vários assuntos hoje, hein? Você, Palpitantes. ouvinte do Arena CBN, pode... Hoje é tema livre, tá? Hoje é... Quer falar da vitória do Palmeiras contra o Corinthians, Fala. tanto no masculino quanto do feminino? Quer falar do Torcedor da rebaixamento? Ponte Fala. pode desabafar aqui, claro, com respeito, tá? Sem nenhum tipo de palavrão. Torcedor do Guarani também, se quiser rasgar a botina, pode mandar bala. Quer falar de catimba? Catimba, quer falar de... fala. Pênalti mal marcado? Pênalti mal marcado, pode falar. também, tem Quer falar, aqui. quer falar de Série A2 e Tuano é o líder, hein, cara? Aí, ó. Quer falar de Série A2? Ituano é o líder. Boa. Quer falar do que mais? Neymar. Pode falar também. Nossa. O Rio Branco ganhou do Paulista. Ô, Neymar, que preguiça o Santos, Que hein? preguiça, hein? Caramba. Escapou, né? Eu tô Escapou, preocupado com o Santos, hein? Escapou e vai classificar. Escapou e vai ainda. classificar, Escapou, mas assim, né? Se quiser falar de Super Bowl também, vamos falar de Super Super Bowl. Bowl, também. se você gostou do Seattle Hawks contra o New England Patriots do Tom Não consegue, né?
Como é que chama o Chigão mesmo? É o Seattle Seahawks. Seattle Seahawks. E o New England Patriots. O namorado da Suzana... Da Suzana? Não tá mais. É o marido Tom Brady, o marido né? da Gisele separou e ele não joga mais. A Suzana é o... Mas ele é um dos maiores, né, do esporte. Ele tem mais títulos, mais Super Bowls do que qualquer outro clube. Caramba. Qualquer outra franquia da NFL. Você assistiu, Zé? Você gostou? Assisti, eu gosto. Porque é um do esporte. evento, né? É um baita do evento, um baita de um show lá do Boa. Bad Bunny no meio lá. Bad Bunny. Então, se você quiser falar de Super Bowl, pode falar de Super Bowl. 99186-9070. 99186-9070. Mas claro que hoje a gente vai falar principalmente de Ponte Preta, que foi rebaixada, e a vitória do Palmeiras contra o Corinthians. Neste dia, que dia que é hoje, Zé? Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro de 2026. Um abração pra ela, Aline Olaia, que é aniversário dela verdade. hoje, hein? E outra, ela torce pro 15 de Piracicaba, que atropelou a Ferroviária. Ela torce pro Corinthians. Mas vamos valorizar. Aline é corintiana. Um beijo pra ela, Aline, parabéns, viu? Você é muito legal, cara. 25 anos, hein? Hoje é aniversário do Volta Redonda também, 50 Voltaço, anos. grande Voltaço. Hoje é aniversário do Voltaço e hoje também é aniversário só de uma cidade. Mentira, só uma. Hoje nem precisa colocar a trilha. Hoje é dia do frevo. Opa! Hoje é dia do frevo. 9 de fevereiro, hein? Tá aqui, ó. Tá registrado, como já diria o outro, ó. 9 de fevereiro, hoje é dia do frevo lá em Pernambuco. Aliás, a galera tá se preparando, hein? Opa! O galo Já da madrugada começa. já vai... Galo da madrugada. Sexta-feira, o galo da madrugada. E aí o Atlético Mineiro que tentou processar o Recife. Isso é uma papagaiada, mas depois ele fala disso. Hoje também é dia nacional do Cerco da Lapa. O que é o Cerco da Lapa? Cerco da Lapa, não sei o que é o Cerco da Lapa. E hoje é aniversário só de uma cidade, cara. Qual? A cidade de Grangeiro. Grangeiro fica no Rio Grande do Sul. Santa Catarina. Sabe? É sim, cara. Santa Catarina. Nossa, tá numa animação hoje, hein? Imagina se tivesse perdido. Eu falei junto com o Zé, cara. Ceará. Ceará. Se você faz parte de alguma cidade que ainda não tem um dia específico para aniversário, o dia 9 de fevereiro tá vago, tá bom? Manda Hoje é dia do frevo, é frevereiro? Pode falar de bloquinho também, né, cara? Pode falar de bloquinho hoje também. Pode também. Hoje é tema O livre. Guarizo participou, você viu? Guarizão. Foi legal. Por favor. Eu vi o Guarita lá. Guarito. Eu vi o Guarita lá. E o Parmeira, Guarito? E aí, Guaritão? Nem viu o jogo do Olha, me Palmeiras. pagou uma breja. O Guarita é legal. Quanto que é pra olhar o carro? Olhar o carro? Para o carro é R$1. Outro dia ofereceram pra Fábio Chave pra olhar o carro dele lá Olhar perto do Allianz mesmo? Parque. Não quis pagar? Ô, Parmeira, deixa eu olhar Tomei seu nabo, velho. Como é que é? Escreveram o alfabeto inteiro do carro. Nossa, que dó. O cara foi riscando do farol até na Pior que eu fiquei com dó, Até na porque lanterna. eu estava na caravana. Mas o Fábio Scheibe é vivido em estádio, né, Fábio Scheibe? Essa daí você É, vacilou. mas ali eu sempre paro. O cara foi desleal. ali Faz foi parte, desleal. né? Não faz parte, vamos viver a vida, né? Ó, 4h22. Eduardo Rodrigues, o Bolacha, tá na Central Técnica, Semela Deep no streaming. Manda mensagem, o WhatsApp tá liberado. Ó, o Bolacha, uma mensagem pra você aqui, tá? Quem que é esse aqui? O Jefferson de Paulínia. Grande Jefferson. Olha. Ele falou que não gostou da marcha fúnebre no fundo. Ele falou ridículo. Ridículo. Acho que ele não... Coloca um frevo, Bolacha. Você não põe um frevo. Ele não Acabamos de ser entendeu, rebaixado mas pra Série tudo A2, bem. tá devendo até as cuecas, vamos pôr um frevo pra cantar então. O Arena tá no ar. Gostando ou não gostando, estamos aqui na CBN Campinas e a gente volta daqui a pouquinho, Aí, hein? ó. Caímos pro Série A2, que alegria. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a BYD Darugi tem uma oportunidade exclusiva para você comprar o super híbrido BYD Som Plus 2026, com 50% de entrada, saldo em 36 vezes sem juros. Isso mesmo, taxa zero, com bônus de até R$40 mil no seu usado na troca, a pronta entrega. Autonomia de até 1.200 quilômetros. Não perca, BYD Som Plus Premium sem juros em 36 vezes, com bônus de até R$40 mil, a pronta entrega. É só na BYD Darugi. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você sente que falta tempo para se dedicar ao que realmente importa? A gestão de equipes tem tomado seu foco e gerado preocupação? Conte com quem é referência em segurança e facilities no Brasil há mais de 50 anos. Terceirize a sua equipe de facilities com a Orcegups e garanta profissionais qualificados, gestão eficiente e muito mais tranquilidade para focar no crescimento do seu negócio. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite a visita de um especialista. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Sabe o que não pode faltar na sua lista de viagem? Revisão de férias Chevrolet, que vem junto com serviços de confiança e uma condição especial para cuidar do seu carro. Troca de óleo para Celta, Classic, Onix e Prisma ou troca de freios dianteiros para Celta, Classic, Agile e Prisma por 2 parcelas de R$100. Pneu Aro 15 mais montagem grátis para Onix e Prisma, só R$600 ou 6 parcelas de R$100. Agende pelo site e aproveite. Revisão de férias Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. O Vôlei Renata conquistou a reabilitação na Superliga após a vitória em cima do Joinville por 3-1. Agora, a equipe de Campinas vai até Bauru enfrentar o SESI. O jogo acontece sexta-feira, dia 13, às 9:30 da noite, na cidade de Bauru. E aqui na CBN, você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. CBN Campinas e Vôlei Renata, juntos na Superliga. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Arena CBN. Quatro horas e 25 minutos. Vamos lá, Milton de Sumaré tá na área. Boa tarde, eu tenho 70 anos. Grande Será que Milton. eu ainda vou ver a Ponte na primeira divisão? Ô, louco, Milton. Claro que vai, amigo. Você tá pegando agora uma sequência negativa da Olha, marcação. você viu um título da Ponte, meu amigo, já tá no lucro já, amigão. Boa tarde, equipe nota 10. Gol, Hanks. Gol, Porco. Ah, ele deve ser Gol, torcedor do Hawks. Seattle Hawks. Eu não entendo dessas coisas. Ô, Carlão, tamo junto, hein, garoto? Tá feliz da vida, torcedor do Palmeiras. Quem que é? E do Seattle Seahawks, é isso, né? Aliás, esse ano. É águia marinha. Ano passado. É água do mar? Águia marinha. Ah, então é uma garça. no Ano caso. passado, os alvinegros judiaram dos alviverdes. Esse ano, os alviverdes estão judiando dos alvinegros. É verdade. O Marcelo, boa tarde, Nos pessoal. dois derbys da... Contrata o Alex pra ser técnico da Ponte. Mas que Alex? Que Alex? Qual, Alex? Que Alex, Fábio Chaves? Você Porque conhece? tem vários Alex. Ah, o Alex, eu conheço o Alex. O Alex foi meio armador da seleção brasileira. Ah, o Alex que do Palmeiras, tava do no- Cruzeiro. Não é comentarista, É operário. Cabeção. É o operário, né? Acho que ele foi demitido do Operário, hein? Saiu, né? Saiu. Na verdade, saíram com ele, né? Grande Alex. Viu que não tava dando É logrando difícil ele êxito. emplacar, né? Pô, Tá. jogava muita bola. Tinha que contratar o Dunha. Qual é o Dunha? Treinou a Portuguesa Santista. Do Matheus Cunha, não é? É amigo do Matheus Cunha. Ah, tá. Ele gosta. É primo do Franklin? Que Frank. O Frank, que tem um time amador aqui de Ah, Valinhos. pode ser. Conversou uma palhaçada, né? Vale lembrar que o Cairo Santos, kicker do Chicago. Chicago o quê? Uou! Chicago Do Chicago. Bears. É, Chicago Bears. É brasileiro. Na NFL é de Limeira e jogou muito nessa temporada. Eu não Oba. sabia. O Cairo Santos é de Limeira? É aquele cara que entra só pra dar uma bicuda. Só pra chutar e fazer o gol. Entra, chuta lá no É o Y, Ademar, né? Lembra É. quando o Ademar ia pro... Aí você vai pegar a história do Cairo Santos, ele foi reprovado no teste no Independente de Limeira. verdade. Isso, uma história bem bonita. Ele era conhecido como o Ademar da Vila Esteves. Mas ele ia chutar a falta, mandar uma fora do estádio, o cara falou, mano, você é futebol americano, chuta alto. Tem que... E deu certo, Deu né? certo. Ô, Eliseu Rocha, boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que pode a CBF botar um cara daquele para apitar o jogo? Pô, o Klaus foi mal ontem. Foi mal, hein? Foi mal, eu também sou um achei. defensor dele, eu gosto da arbitragem dele, mas Dar um pelo amor pênalti de Deus. daquele é muito sem vergonha. Aquilo tem que Pô. apitar jogo de casado contra solteiro. Cara, e outro, o Klaus é da bola, velho. Jogou bola, joga bem, aliás, canhoto. Outro dia eu tava vendo uma entrevista dele nos meninos do Ticaracatica lá, o Bola e o... ticaracatica. É, e o Carioca. Ele deu entrevista lá? Deu, foi no final do ano passado. Mas, cara, gente boa, sabe? Da bola, da resenha. Pô, que pênalti é Mas parece aquele, cara? Não existe. Subiu na cabeça também, Ah, né? Subiu na pô. cabeça. Não, parece. a hora que o cara falou, ele tá marcando o pênalti. Eu falei, tá louco da cabeça. E eu não sabia que o VAR ele não pode interferir naquela jogada, né? Porque Ai. foi interpretativo. Ah,
Não e é aí nossa eu falei, capital, o né? cara do VAR vai falar pra ele. O Klaus eu não tenho o Klausão, zap dele, mas eu tenho o zap do Furlan, que é parceiraço. Isso. Vinícius Franco. Falou, ô Manda Furlan, mensagem pra o que ele, tá acontecendo com o menino Klaus? Pô, que isso? Que pênalti é aquele lá, cara? Não, manda uma mensagem. Você tá fazendo alguma coisa agora? Manda agora, você vai esquecer já. Klaus@klaus.com, manda e-mail. Mas ontem foi um Santa jogo Bárbara, né? estranho, Santa hein? Bárbara. Santa Bárbara. Ontem foi um jogo estranho porque teve esse pênalti. Cara, várias coisas que me irritam. Várias coisas me irritam. Primeiro um pênalti. Pô, Mandrake. Mandrake, né? Até você, torcedor corintiano que tá indo aí embora, tá no carro ouvindo a arena, você sabe que não foi pênalti, né? Você sabe que não foi pênalti. Aquilo é um acidente de trabalho. Põe a mão na consciência. Agora, se o cara dá uma muqueta no outro, que ele saiu, só encostou nada e cara. a ver, velho. Tudo bem. Passado, Beleza. Aí vamos colocar o jogo em ordem, Sim, né? episódios. Em episódios. Isso. Aí enquanto tava aquela confusão, o senhor Andrés Pereira. Ah, já? Mas já. Agora que tá fervendo. Eu o quero negócio. dar minha opinião. E aí, Bolacha, como é que eu vou fazer? Como é que vai fazer, Bolacha? E agora? Não, então vai pro repórter CBN, mas daqui a pouco. Depois nem volta. Ó, você vai. Tô construindo raciocínio. Repórter CBN. Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Um piloto da Latam, de 60 anos, foi preso no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, numa operação da Polícia Civil que investiga crimes como estupro de vulnerável, favorecimento de prostituição e exploração sexual infantil. O homem estava na cabine de um avião que, segundo a companhia aérea, seguiu normalmente para o Rio de Janeiro. Ele foi apontado como chefe do esquema. 2 mulheres também foram detidas. Uma é acusada de aliciar 3 netas e a outra de agenciar a própria filha. A investigação identificou pelo menos 10 vítimas de idades de 8 a 14 anos. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. O preço da cesta básica subiu em 24 das 27 capitais brasileiras entre dezembro e janeiro. Apenas São Luís, Teresina e Natal registraram queda no período. A cesta mais cara, vendida por R$ 854,37, foi encontrada em São Paulo. Já o menor valor de R$ 552,65 foi verificado em Aracaju. O levantamento é feito pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, e pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A mãe do adolescente, apontado pela Polícia Civil como responsável pela morte do cão comunitário Orelha, na Praia Brava, em Florianópolis, negou ter tentado ocultar provas ao longo da investigação. O caso aconteceu no dia 4 de janeiro e causou comoção nacional. Segundo a polícia, o jovem de 15 anos espancou o animal de madrugada. O relatório do inquérito foi encaminhado ao Ministério Público. A montadora chinesa BYD processou os Estados Unidos por conta da política tarifária do país. A fabricante argumentou que o governo estadunidense usou indevidamente a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, que concede aos presidentes dos Estados Unidos o poder de regular o comércio com outros países em caso de emergência nacional. A montadora quer o reembolso das tarifas passadas e futuras. O caso está em andamento na Suprema Corte dos Estados Unidos. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã hoje. Lojas de Pratos, agora em Campinas. Tudo o que você precisa para servir bem. 4h33, Mário Quintino, antes do trânsito, boa tarde. Fala, Lupe, boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha, boa semana. Boa semana, sonhei contigo ontem à tarde, sabia? Sério, Lupe? Sério. Mas... Tava assistindo o Santos e Noroeste.
Que jogo ruim, porque eu dormi 2 vezes e no meu sonho eu perguntava pra você as informações não do trânsito, mas do Santos e você chorava, Mário. Não, talvez não tenha sido um sonho, hein, Lupe? Foi verdade? Será que você não mandou um zap ali? Cara, que jogo ruim do Santos com o Noroeste e ganhou, hein? Só que com um a mais em campo, cara, parecia que o Noroeste tinha uns 20 a mais. O Santos prova como é difícil ganhar um jogo de futebol, eu acho, viu, Lupe? É verdade. Todo jogo é esse tormento. O Tardo Rony pintou notificação no seu telefone, mais um gol do Rony. Ele é bom, mas ele é muito ruim. Pois é o amor e ódio, né, Lupe? No mesmo jogador, né? Olha, Mário, eu só tenho que desejar a você boa sorte pra sequência da temporada, porque não vai ser nada fácil. Quinta-feira é só a Arena da Baixada Atlético Paranaense, hein? Não. Vamos lá. Começa na quinta então, né? Por favor, Mário, as informações do trânsito nesta segunda-feira chuvosa. A chuva tem atrapalhado bem o motorista que está nas estradas aqui da região, Mário? Exatamente, Lupe, trazendo informações então para o nosso ouvinte que segue no sistema Anhanguera Bandeirantes. Por enquanto, a rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho, mas atenção por conta das pistas molhadas. A rodovia Anhanguera apresenta lentidão para seguir em direção da capital, à altura de Jundiaí, à altura do quilômetro 61, e no sentido do interior, já no trecho entre Campinas e Sumaré, na região do quilômetro 107, tem excesso de veículos e também uma ocorrência ali pelo trecho, então redobre a atenção quem passa pela região também do Nova Veneza. Na rodovia Dom Pedro, mais cedo aconteceu um acidente já no acesso para Campinas Mogi, pela Marginal, quilômetro 134. A pista já foi liberada, mas ainda tem excesso de veículos. Se você não for acessar Campinas Mogi, prefira seguir já pela pista expressa. E atenção também, já mais à frente, lentidão desde o Trevo dos Amarais até a chegada para a rodovia Anhanguera, excesso de veículos, cerca ali de 3 quilômetros de lentidão. Para seguir em direção do Matão em Sumaré, a ala de Nucelme tem movimentação intensa, mas por enquanto é uma opção lá pelo trecho. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN. Oferta do dia Oba Hortifruti, filé mignon bovino com cordão, peça a vácuo por R$ 79,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. Do balcão do bar ao salão do restaurante, da cozinha do hotel ao seu prato favorito. Qualidade se vê nos detalhes. Na De Pratos você encontra utensílios e equipamentos que ajudam seu negócio a servir mais e melhor. São soluções completas com atendimento especializado e entrega rápida. De Pratos, equipando chefes e encantando clientes. Acesse depratos.com.br ou visite nossa loja, Avenida Orozimbo Maia, 1165, Campinas. Arena CBN. 4h36, vai mandando mensagem. Hoje tema livre, Palmeiras, Corinthians, rebaixamento da Ponte, Guarani, Olimpíada de Inverno, qualquer coisa, você pode participar conosco aqui do Arena 991869070. Antes do repórter CBN, só pra jogar aqui pra vocês, eu tava falando do jogo, do clássico, do derby. Tava construindo aí um raciocínio. O raciocínio dos episódios, de coisas que aconteceram no jogo. O primeiro pênalti, o pênalti marcado pro Corinthians, eu não vi pênalti naquela jogada. Tem um ouvinte aqui que falou que foi pênalti. Daqui a pouco ele vai pro ar. Mas é opinião. Opinião, com certeza. E vale, hein? A gente aqui é um programa democrático. Deve ser nem um pouco corintiano, né? Mas... Esse aí você tira, acabou lá. Falou que foi pênalti. E aí, o que acontece? Tô brincando, tá? Vai pro ar. Aí o segundo, o Andrés Pereira, criado na Europa, vai lá e me cava o buraco do pênalti. Aí vai o Memphis e me bate e escorrega. Não sei se foi por conta do buraco. Eu acho que não. E a cara do Memphis, que tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí, não, só pra falar. Aí vem o Flaco, gol do Palmeiras. Ótimo. Até aí, beleza. Ah, cara, tá virando, tá chato isso dar aí, uma né? voadora na bandeira do time adversário? Vai lá no banco de reservas, abraça a galera. Ah, mas não tem torcida. Vai no banco, abraça ali. Ah, mas o Yuri Alberto, quando foi lá no Allianz Parque, ele deu uma voadora na bandeira. Ô, gente, vamos pensar. Não, mas vamos ser ser humano, mas eu pensar acho que até a criatividade, né? Quem começou isso, ou se tornou moda, o foi Rafael Veiga. O Veiga. Mas eu acho que na própria bandeira do time, eu acho um negócio tão bobo, velho.
Foi lá, fez um gol, isso, por 1, 2 vezes, legal, mas nossa, chato, velho, chato. Aí agora o cara pra demonstrar que ele é do time, os dois lados, um pra mostrar, ontem foi o Flaco, mas o Yuri já fez, o Luciano já fez. Então eu como sou o Flaco do Palmeiras, eu quero mostrar pra minha torcida que eu sou o cara, então eu vou lá, vou chutar a bandeira do Corinthians dentro da Neoquímica Arena. Aí os jogadores do Corinthians, né, tudo machão também, né, nossa, aqui não, pelo amor de Deus. Cara, virou um negócio eu acho tão bobo isso, cara, eu acho tão pequeno. Que outro dia e eu acho que isso também tem a ver com o jogo com torcida única, eu acho que fomenta um pouquinho, mas cara, eu acho pequeno, mano. Mas o que você acha pior, Carlão? Fazer isso aí ou fazer como fizeram no símbolo do São Paulo no Morumbi quando foram comemorar em cima do escudo? Feio também, pra quê, cara? Sabe por quê? Cara, eu acho que existe a provocação de você, sabe, um jogador com o outro, isso faz parte, ninguém é santinho na bola também não tem santo. Agora, a partir do momento que você mexe, você desrespeita o órgão máximo, o símbolo máximo de uma entidade, que é o escudo, seja do Corinthians, seja do São Paulo, do Palmeiras, aí não, cara, eu não. Quando o Memphis pisou na bola, acho também chato, isso pra mim não é habilidade, isso é só pra tirar sarro do outro, desnecessário. E chutar a bandeira também, eu acho um negócio tão bobo, cara. Eu acho bobo. E aí virou, né? Eu sou o cara, então eu vou lá na casa dos caras e chutar a bandeira. Pelo amor de Deus. Eu concordo com o que vocês estão falando, tudo, tá? Que vocês estão falando, eu concordo. Agora, em relação ao que o Andrés Pereira fez pisando lá na marca do Cal lá, né? Sim. Ali, cara, eu acho que ele vai receber uma punição, inclusive. Teve o Luiz também que chutou a bola, né? Que eles vão verificar e acho que vai rolar uma punição pra ele de algum jogo de gancho ou 2 de gancho. Eu não sei, mas eu acho que eles vão abrir um processo lá dentro disciplinar a respeito disso. Sim, acho que vai também. Mas eu vou te falar um negócio, cara. Enquanto ele fazia aquilo, que na minha opinião, não é o certo. Porra, cadê os jogadores do Corinthians pra ir lá e recriminar o cara e pra tirar o cara, pra fazer o cara parar de fazer aquilo? Você não acha ele que foi faltou? esperto, né? Ele foi muito esperto. Ele saiu da fumaça e foi lá pra... Mas aí que tá, isso é pura catimba, isso é pura... Catimba. Mas você sabia que isso foi feio, um gesto, mas isso não me pega tanto, né, tô falando, não me pega tanto como esse negócio de chutar também a bandeira. Não me pega, mas reclamar que o cara fez com o gramado, cadê os caras pra lá tirar o cara? Faltou, mas eu acho que os jogadores do Corinthians ficaram tão na ânsia ali da reclamação do Palmeiras e tal, que eles esqueceram. E o André... Então, no meu entender, mais vacilo dos jogadores do Corinthians do que a malandragem do Andrés Pereira. E outra, né? O pênalti, mais uma vez, o pênalti, eu não me conformo pelo um árbitro da qualidade do Klaus marcar um pênalti daquele lá. Na minha opinião, ele escorregou por conta da pisada que o cara deu na... Eu acho mesmo. Eu acho que... Ali foi falta de... Sei não se ele escorregaria ali naquele jeito. Não, falar até falta de qualidade, né? O Memphis não, ele escorregou. O que você tá pensando, Lu? Não, o Chaibe não vai falar? Eu vou perguntar pro Chaibe, ele tá pensando também, acho que deve ter caído. O Chaibe caiu? Deve ter caído. Tô falando. Aí, agora. Desculpa, Chaibe, não tinha saído. Agora você pode ficar. Eu tava falando faz tempo, cara. Não, mas sério mesmo, não saiu. Não aqui, tava saindo aqui pra nós. Não tava saindo aqui, não, Chaibe. Agora você pode. Não, eu tô falando colocar sua opinião no ar. Fora as polêmicas também, né? O que deixa o torcedor do Palmeiras feliz, pelo menos, em referente à atitude dos jogadores em campo. O Palmeiras cobrava muito isso, principalmente ano passado. E ontem deu pra ver um time muito mais aguerrido, né? Principalmente também o Carlos Miguel, que tá fazendo a estreia como titular na frente da torcida corintiana, jogou muita bola também. E mostrou sangue, né? Que a torcida do Palmeiras estava cobrando do time. O Andrés Pereira, o próprio Marlon Freitas também. Jogadores mais aguerridos, né? Mas a batalha do clássico, cara, do derby, pancadaria comendo solta. Mas você achou que o Palmeiras jogou bem? Não. Foi letal, né? Então, entre jogar bem e ser aguerrido, é melhor ser aguerrido. Um time que gasta milhões por mês. Precisava ter mais brilho, né? O que teve ontem, realmente. Eu acho que ontem ontem a necessidade do Palmeiras era ganhar, né? Ele tinha que ganhar o jogo para exorcizar o que aconteceu no passado. O Palmeiras até mudou a característica, né? O Corinthians ficou mais com a bola nos derbys passados. Normalmente o Palmeiras tomava a iniciativa mesmo na Neoquímica Arena. E ontem o Palmeiras, e já era até para ter decidido o lance antes, né? Pô, aquela bola do Luigi lá, o Mateuzinho foi guerreiro, pegou a bola, pô, é pra matar, né? Faz o gol, né? Saiu na cara do goleiro, faz o gol, já decreta a vitória. Mas o importante ontem era o Palmeiras vencer, porque mesmo cumprindo um bom papel em 2026, se ele perde aquele jogo pro Corinthians, ia dar um bololô danado lá no Palmeiras. Então venceu, vida que segue. Ninguém pichou, né? Ninguém pichou. Não gastou dinheiro com tinta, graças a Deus. Paulo Serdã ficou na dele lá no Instagram, tá tudo tranquilo.
Palmeiras gabaritou os clássicos da primeira fase, né? Ganhou os 3 contra os 3 times, isso é muito relevante também, né? Mas tem que ganhar o caneco lá no final também, né? Sim. Candidato, né? Acho que é o principal. O Novo Horizontino, né? É o principal candidato. Ó, o Leandro Barreto. Grande Leandro. Ele é lá de Engenheiro Coelho. Opa, Engenheiro Coelho é longe ou é perto? Acho que depois do Cosmópolis ali. Semi-perto, né? Semi-perto. Boa tarde, os jogos no gramado sintético não tem esse problema. Avante palestra. É verdade, não dá pra fazer buraco, né? Porque ali senão vai cair a borracha do society. Tudo com dor de cotovelo. Péssimo final de semana pro futebol campineiro. E com a derrota do Corinthians, acabou de fechar a tampa do caixão. É o André Costa de Capivari. Aliás, Capivariano fez bonito, hein, ô Andrezão? Opa. Capivariano tá na Série A do Paulistão do ano que vem, hein? E outra, não só a Série A, mas com possibilidade de classificar. Pô, e venceu o Mirassol, né, velho? Mirassol é Libertadores. Aliás, Mirassol pode ficar fora da fase final do Campeonato Paulista, hein? Ó, o Carlão Fernandes tá aqui, ó. Grande equipe. Lupe, o Carlão tá mais calmo. Ele quase teve um troço no coração durante o CBN Esportes. Diga a ele que duro também é torcer pro Velo. Não é, cara. Isso, calma aí, só um minuto, Carlão. A indignação dele é muito importante e verdadeira. Parabéns a ele e a todos vocês pela coragem profissional. Eu acho que a indignação é pelo estado de coisas que acontecem com a ponte. Eu acho que nós, como jornalistas, a gente deve apontar, a gente brinca tudo, o coração, mas eu acho que é inadmissível um clube como a Ponte Preta passar pelo que está passando, não só com relação aos seus torcedores, mas os funcionários, os jogadores também. Então a gente tem que alertar. Hoje foi com a Ponte, amanhã pode ser com o Guarani também, porque eu, como campineiro, não aceito a Ponte passar pelo que está passando, o rebaixamento, a derrota. Eu acho que tudo isso faz parte esportivamente, mas a partir do momento que o clube corre risco de sobrevivência, eu acho que a gente tem que alertar. Isso foi com a Ponte, espero não passar isso com o Guarani. A gente já passou, né, 14, 13 também, anos complicados do Guarani, mas eu só quero um futebol de Campinas saudável, como o Zé chamou a atenção. A gente fica brigando por quem caiu mais, cara, né? Quem caiu mais, pelo amor de Deus mesmo. Então aí eu não aguentei e fui afora. O André Batista, lá do Jardim Uruguai. Boa tarde, galera. Eu racho de rir com vocês. Eu tô trabalhando embaixo de chuva, com as meias e os pés molhados e rindo pra caramba. Agora, falando sério, gostaria que o Carlão repetisse o desabafo que ele fez na hora do almoço de novo. Já bebi. Ele falou tudo que todo ponte pretano gostaria de falar. Ô, Andrezão, seguinte, ele gravou no WhatsApp, tá bom? Ele tá mandando pra todo mundo. Não, tem no YouTube lá. Tem no YouTube? Você parou de mandar o áudio no grupo da galera? Não, eu parei, eu louco. Cuidado, hein? Tá chegando só notificação na casa do pessoal. Aí, não. Vamos parar uma Paraty na frente da sua casa, uma Paraty branca. A placa. Verdade, aqui do Brasil, assim, ó. Aí desce um homem de terno com envelope parda e fala: o senhor Carlos Eduardo mora aqui? Assina aqui pra mim, por favor. Assina aqui pra mim. Em breve. Meu nome é José Henrique, eu sou do Fórum. Isso, e as indicações estão dentro do envelope. Ontem foi meu aniversário, é o Felipe Ponte Pretano que ganhou um rebaixamento de presente aqui, ó. Foi ele que mandou a mensagem. Mas vai fazer o quê? Felipão, parabéns, viu? Saúde, tudo de bom. Eu quero falar de Olimpíadas de Inverno. Vamos, nossa, que legal. Vamos embora. Aliás, estávamos acompanhando aqui a patinação no gelo. Que espetáculo, hein? Espetáculo. Mas se der um vacilo e cair com aquela lâmina, meu amigo. Ali eu vou te falar um negócio, Carlão. A labirintite ali ataca no jeito, hein? Nossa senhora, tá com ela. Olá, boa tarde. Segundo o GE, a informação tá falando que é o 10º rebaixamento da Ponte. Gente, eu não vou ficar com todo respeito. Vamos viver hoje. Wagner de Hortolândia. Boa tarde, pessoal do Arena. Será que se tivesse um paredão, o senhor Eberlin seria eliminado com qual porcentagem? Wagner de Hortolândia. Alguém quer responder? Depende de quem é que volta. Depende de quem é que volta. Não queira saber, exatamente. É melhor a gente parar por aqui. Isso. Mas eu acho que daria 50-50, porque a torcida do Guarani quer que ele permaneça. Mas e com quem que ele vai no paredão? Seria da Ponte ou do Guarani? Não, da Guarani Ponte. Tá tranquilo. Da Ponte eu não sei, cara. Você está tomando minha paciência com essa conversa. Tá bom, vamos passar pra frente? JP de Moraes tá aqui, ó. Boa tarde, galera do Arena. A males que vem para o bem. Dificilmente o fraco treineiro do Bugre continuará pra Série C. O rebaixado Marcelo Fernandes é melhor treinador que o professor Maranhão Paredes. Até o derby era o cara. Mas ele não. Ele já vem. Já vem? Cambaleando. Ouvinte mandou áudio, Bolachinha. Por favor, você pode soltar a voz do ouvinte no sonsaço da CBN? Boa tarde. Muito obrigado. Olha, infelizmente, em vez de ficar assistindo esse timinho de Campinas aí, que não abraçou
o seu distintivo, é melhor ligar a TV e assistir os jogos de inverno, que é muito mais aproveitoso. Uma boa tarde a todos aí. Obrigado, boa tarde. Tá bravo, né? Tá bravo. Rapaziada, Ô, boa tarde. ô, Lupi. Tem 2 assuntos aí. 2 perguntas, na verdade. Será que teria possibilidade ainda, né? Alguma chance, perspectiva do Velo e o Noroeste ter escalado algum jogador regular aí pra ajudar nós ou já era mesmo? Já era. E outra coisa é o seguinte, eu sempre confundo o nome dessa Olha, moça aí da prisão a do tempo. esperança que O nome a gente dela é sabe. Aline Olaia. Olaia. Confirma aí pra nós. Aline Olaia. Olaia é o sobrenome. Aline ou Olaia? Olaia Não, Aline. é Aline. Não, é Aline. Ele tá perguntando se é Aline ou Olaia. Olaia Aline. É Olaia Aline. Olaia Não, Aline. então o nome dele é Olaia Aline. Aline Olaia. Quando você vê ela na rua, Olaia. Isso. Olaia. Mais um, peraí, Chabe, aguenta aí. Não, Ô, tranquilo. Carlão, boa tarde a todos aí na CBN aí. Boa. Carlão, parabéns que você falou na hora do almoço Boa aí pra tarde. diretoria medíocre aí, viu? Parabéns, Carlão. Bom trabalho fera. a todos aí. Valeu, obrigado. Mais um. Boa tarde, galera do Arena. Bom. Demar Valinhos. Ô, Demar. Sou Ponte Pretano, tô triste, mas nunca, jamais vou deixar de amar a Ponte Preta pelo fato de ter caído pra Série A2. Amor é amor, paixão é paixão, a gente não discute, a gente não explica, a gente só vive. Pode ser amor, É isso aí, pode macaquinha. ser paixão. Pra cima e avante. Vamos levantar a cabeça e vamos tocar a vida. Abraço a todos. Boa. Amor Mais é um. amor, paixão é paixão. Amigos do Arena, Olha aí. boa tarde, Deus abençoe vocês, Amém. viu? Aqui Marcel, olha, sobre o pênalti do Corinthians, Tá. pra mim foi pênalti, eu não sou corintiano e nem palmeirense, eu sou bugrino, mas foi pênalti. E qual que é a minha avaliação? Qual que é a sua avaliação? Se o goleiro do Palmeiras tivesse, quando saiu na cobrança de escanteio, atingido a bola e depois a cabeça do zagueiro do Corinthians, aí eu diria que não seria pênalti. Mas se vocês olharem o lance, vocês vão ver que o goleiro do Palmeiras não atinge a bola, sequer ele consegue relar a bola. E vai e atinge o jogador do Corinthians. Então, na minha opinião, pênalti. Tá bom. Beleza. Já atingiu a bola, Zé? Já. Uma vez saindo. Ah, é difícil. cara. Acontece quando sai, né? Acontece. Difícil demais. Vai, Chaibe, aproveita e embala. O que você quer falar? Não, Lupi, a gente tava falando da Série ponte, né? Fica A4. 40 dias. Não, Olimpíadas de a ponte vai Inverno. ficar 40 dias aí nesse escanteada, né? Até esperando a Série B começar. Sei. Inclusive a ponte estreia contra o Atlético fora de casa. Mas tem que lembrar que antes disso também a ponte tem Copa do Brasil no dia 11. Jogo que vale 1.600.000. Jogo único ou contra Caxias ou contra Guarani de Bagé. A ponte tem que estar ligada que nesse momento, nessa fase que tá faltando dinheiro, 1.600.000 é muita coisa pra ponte chegar com um time ajustado nesse duelo, hein, cara? Esse aí já tá bloqueado. Esse aí, se passar, não. É igual quando cai dinheiro na conta, o gerente fala assim, é meu. Boa tarde, podem Não falar consegue, o que né? quiser, mas a macaca caiu e a culpa é do Carlão, que desde o jogo contra o Corinthians Eu também acho. ficou Foi mal, falando né, que Carlão? ela ia cair. Que. É uma pena pra nossa cidade. Fernando de Campinas. É brincadeira, tá, Carlão? Não, Fernando, não é parceiro. Não leve pro coração. Boa tarde a todos. O problema da Ponte Preta, todos sabem que não é o técnico. Pode trazer o Guardiola. Sem grana, sem time, não dá. É o Luiz Fabiani de Paulínia. Deixa eu ver aqui se ficou alguma pra trás. Aqui, ó. Vanísio, boa tarde. Oi. Você gostou da torcida do Corinthians na recepção do Carlos Miguel? Abraço, é o Anísio do Carlos Lourenço. Torcida pegou no pé do Carlos Miguel ontem, Chaibe, do Corinthians. Pegou no pé, sim, ele muito de forma espirituosa também, revidou, entre aspas, né, acenou pra galera, falando com a galera, mas nada demais, assim, aqueles xingamentos normais de arena, sabe, quando fica perto, assim. Ladrão. Boa tarde, sexta tem baile do vermelho e branco no Regatas. Opa, Gostava, Carlão? opa. Gostava. O Zé leva o mendigo para olhar os carros, o cara... Como é que é? Você vai no regata? Ô, Chicão, mais caro. você vai não, ô, Como é que é coronel. pra olhar o carro lá? Aqui é 10. Esse cigarrinho, aqui é regata. Me dá um cigarro aí. Dá um cigarro aí, senão eu vou arriscar no seu carro Tênis Clube. Era assim, Agora, a ponte é um caso à parte, né, amigo? Sempre é um pé na cova, outro na casca. Se escorregar, cai dentro. E caiu de novo. É o José Luiz. Ah, tá. A ponte preta é um caso à parte, né, amigos? É sempre um pé na cova, o outro na casca de banana. Se escorregar, cai dentro. E caiu de novo. Abraço, José Luiz de Hortolândia. Valeu, Desculpa, Zé. José, não tinha entendido, agora eu li certinho. Ó, o Rodrigo Del Boni.
Palmeirense, hein? Nós demos o troco e tem outra. Não foi pênalti. Rodrigo Delboni de Valinhos. Deixa eu ver aqui, quem que é esse aqui? O Eduardo. Neste pré-carnaval sobrou murcha reclamação. Enquanto isso, no Arena, Chaibe só no sorriso. O Peixe e o São Paulo rumo à classificação. O Peixe eu não sei não, hein? Bugre e Macaca revezando decepção. Voadora na bandeirinha. Memphis Depay só no escorregão. Ó, agora temos um... Eu tô aqui. Não sei. É verdade. Boa, 4h54 tem um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem que fazer um sorteio. A galera participou aqui. Tem um recadinho também, não tem, Bolachinha? Não tem? Não tem recadinho? Opa, então guarda para amanhã esse recado, garotinho. Tem o sorteio do pessoal que mandou o palpite do derby, né? Corinthians e Palmeiras. Tivemos vários acertadores, hein? Cadê o papel? Esqueci o papel lá na mesa. Mas foram mais de 10. O Constâncio verificou aí já o novo estagiário? O Constâncio? O Constâncio saiu. Ele não trabalha mais aqui, não. Não trabalha mais aqui, não. O Fábio Scheibe faz uma leva ele que não foi lá pra EP, o Zé mandou ele embora. O processo seletivo tá aberto, hein, Scheibe? Mas Vamos aguardar. É difícil, viu? O Gonçalves foi o último, lá de ponta. Gonçalves. Gonçalves. Ele também já não tá mais entre nós. A gente vai pro intervalo e volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a BYD Darugi tem uma oportunidade exclusiva para você comprar o super híbrido BYD Som Plus 2026, com 50% de entrada, saldo em 36 vezes sem juros. Isso mesmo, taxa zero, com bônus de até R$40 mil no seu usado na troca, a pronta entrega. Autonomia de até 1.200 quilômetros. Não perca, BYD Som Plus Premium sem juros em 36 vezes, com bônus de até R$40 mil, a pronta entrega. É só na BYD Darugi. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveite. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O Vôlei Renata venceu a equipe do Joinville por 3-1 no último sábado no ginásio do Taquaral. Campinas está na segunda colocação da Superliga, mas precisa secar o Praia Clube hoje, que enfrenta o SESI. Se a equipe de Uberlândia perder, Campinas permanece na segunda colocação. Em caso de vitória do Uberlândia, do Praia Clube, aí Campinas volta para o terceiro lugar. Sabe aquele cursinho que vibra mais que torcida em final? A Oficina do Estudante é foco e aprovação na veia. Venha vestir as cores que mais aprovam. Bolsas de estudo. Inscreva-se. Ano novo com preço velho é na Fiat Valverde. Últimas unidades do Pulse Drive 1.3 MT, 98.990. Fiat Valverde, Avenida das Amoreiras, 2605. Lojas também em Paulínia, Jaguariúna e Amparo. WhatsApp 3772-2000. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Arena CBN. Vamos lá, Arena CBN de volta, reta final. Parabéns ao Carlão pelo seu posicionamento e verdadeiro referente à situação da Ponte. É inadmissível o time de futebol chegar nessa situação. Mau exemplo para Campinas. É o Bruno que mandou mensagem. Valeu, Brunão. Ó o Maurício Lima. Falei da vitória do Rio Branco Esporte Clube. 1-0, falei aqui, pô, sobre o Paulista ainda. Paulista. Aí sim, hein? Mas tava demorando pra ganhar. Tava na lanterna. O Rio Brancão. Mas já saiu da lanterna. É o quê? 13º, né? 13º. O Barbarense venceu o Marília. E o Itapirense perdeu pro 15 de Jaú. Boa tarde, boa Tava segunda. 16 jogos sem vencer. O cara mandou aqui, ó, boa segunda-feira. Vocês acreditam que o Palmeiras tira o pé pro Guarani e possa atrapalhar a classificação do Corinthians se perder? Não, eu acho que a única coisa que o Palmeiras pode ajudar é entrar com um time reserva. Time reserva vai ter o John Arias. Time reserva do Palmeiras. John Arias, o Palmeiras é a seleção. Paulo Lucas Evangelista. É a seleção da Inglaterra, o time reserva. É isso aí. Ó, o Bruno, roubaram Primavera, lances semelhantes. Adivinha quem foi beneficiado? O São Paulo. O pessoal de Indaiatuba está desesperado. Eles reclamam por causa de um lance em cima do Poveda. Agora, o seu Renato Visque tá de brincadeira, né? Calma. Ah. O
O que você tinha de reclamação hoje já deu. Já deu, verdade. Meteu um marca-passo no Carlão. O Renato Viz que me irritou. Aliás, Renato Viz tá na linha com a gente. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Grande Renatão. O Primavera fez um jogo legal contra o São Paulo, velho. Deu uma cotovelada no Luciano ali, é cal, pô. Salve, rapaziada do Arena, aqui é o Charutinho do Ô, Charutinho. Fala, Charuto. Ele pergunta se falta muito pra dezembro. Aqui na Rua Moscou a gente não vai mais aguentar chegar até dezembro com essa diretoria da Ponte. Tem que vir aqui fazer um programa do Arena com a embaixada da Rua Moscou. Grande Rua Moscou. Uma gelada. Ali é a Olimpíada de Inverno todo dia. Ô, Charutinho aí. Ali. Vamos, Olha a Rua Moscou na televisão. Mandar um abraço aqui, ó. O Zóio, o Niel, o Galo, Davi, Leão, Baianinho, Luciano, Paulo Caverna, o Alex, a Lia Leão, o Charutinho, o Zé do Rolo, Carlão Mentiroso, Carlão Bicheiro, Neizinho Barriga de Cirrose, Bololô. Dedé e o Fora de Esquadro. Cara, Fora que de time, Esquadro. hein? Que time. Ê, Charutinho. Grande Lia Leão, Charutinho, Carlão Mentiroso, Carlão Bicheiro, Neizinho, Dedé. Barriga de cadela. Barriga de cadela. Inteiro, velho. Boa. Ó, o Alexandre, boa tarde. O Neymar vai voltar domingo. O Santos se classifica e será campeão paulista em 2026. E o Neymar, será que vai pra Copa? Não? O que vocês acham? Acho que amanhã a nossa enquete poderia ser essa. Amanhã a nossa enquete é o Neymar se volta ou não contra a equipe do Velo Clube. Ô, Bolacha, dá tempo de mais 2 áudios aí? Ou não dá? Você olhou pro computador, é porque dá, Bolacha. Vamos lá. Pessoal, sugestão simples. Da mesma forma que dão cartão amarelo para quem tira a camisa, Rapaz, tá dá o cartão amarelo para quem fica dando tacle na bandeira. E se o idiota fizer as duas coisas, ele vai expulso, pô. Acaba num instante com essa história, pô. Quem sabe, né? Cláudio Saldanha aqui do Rio de Janeiro, sempre curtindo vocês. O Flaco recebeu. Fala, pessoal do Arena. Edgar Neduba, passando pra avisar que meteram a mão no Primavera sábado, mais um, hein? Que vergonha. Mais um. Ó, o Augusto Godoy, do centro, lá de Campinas. Amigos, com todo respeito, no derby não foi um pênalti, foram 2. Um do Carlos Miguel com o soco e o outro com o puxão do zagueiro no Gustavo Henrique. Depay escorregou por uma infelicidade. É o Augusto Godoy, aqui de Campinas. Boa. Semana longa, hein, Carlos? Semana longa. Teremos o quê? Brasileirão, meio de semana, A2. Bugrão se preparando pro pega com o Verdão. Pô, agora eu queria só fazer uma reclamação. 8h30 da noite, a última rodada, domingo, hein? Né, domingo de carnaval, 8h30 da noite. Vocês acham que o Neymar vai jogar contra o Velo? O que você acha, Carlão? Amanhã é o seguinte, Neymar joga ou vai pro carnaval? A enquete do Arena de já se prepara. Amanhã já vai se preparando, hein? O sorteio. Verdade. Tá ligado, hein, Zé? Tô aqui, ó. O Zé gesticulando pra mim, eu não tava entendendo nada. O Bolacha tá colocando o pior aqui, da casa tá aqui, ó. Vai. Foram 12 acertadores, 1-0 Palmeiras. Quem foi o primeiro a acertar é de Louveira, Marcelo Augusto, Louveira. final do telefone 8963. A gente vai entrar em contato com você, tá bom, Marcelão? Obrigado pela participação de todo mundo. E ó, fica atento, porque em breve tem mais sorteio surpresa que o Eliel faz e a gente tem que dar conta de 400 áudios. Boa semana pra todo mundo. Vem chegando aí o ponto final. Valeu!